Bom dia! Para quem não me conhece ainda, eu sou Laura, professora de Ciências da Natureza de vocês. Nessa semana 2 do PET, da nossa apostila, o estudo é sobre mudanças de estado físico da matéria. Eu espero que vocês tenham acompanhado a aula no Rei de Minas. Eu vou fazer uma breve revisão e vou explicar os exercícios para vocês, tá certo? Olha só, na aula da semana 1, vocês aprenderam sobre os estados físicos da matéria. Vocês viram que a matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, no líquido ou no gasoso. No estado sólido, as moléculas elas estão bem unidas, bem próximas uma das outras, certo? Então a matéria ela vai ter forma e volume fixo. Vocês viram que no estado líquido, as moléculas elas já vão estar um pouco mais separadas, um pouco mais distantes uma das outras. Então, a matéria ela vai apresentar uma forma variável, só que o volume é fixo, tá certo? E no estado gasoso, as partículas, as moléculas, elas já vão estar totalmente dispersas. O grau de agitação das moléculas é maior, então elas ficam mais separadas, olha só na imagem, certo? Elas conseguem se movimentar. No estado gasoso, a forma e o volume são variáveis, tá certo? Um exemplo de matéria nesses três estados, a água. No gelo, quando ela está no formato de gelo, ela é sólida. Líquido é a água que nós bebemos, né? E gasoso, o vapor de água. Agora, nós vamos ver as mudanças de estado físico da matéria. A matéria, ela pode mudar de um estado para outro. Se eu aumento, se eu elevo a temperatura ou se eu abaixo a temperatura, certo? Aí vai acontecer essas mudanças. Cada mudança recebe um nome, como vocês já devem ter visto, né? Aqui, olha só, quando eu passo do sólido, eu aqueço, né? A matéria, ela é sólida. Eu elevo a temperatura dela, o que vai acontecer? As moléculas que estavam bem unidas, elas vão começar a se dispersar. Elas vão começar a ficar um pouco mais distante uma da outra. Então, esse processo que a matéria ela passa do estado sólido para o líquido, leva o nome de fusão, tá certo? Depois, olha só, a matéria ela está no estado líquido. Aí, o que eu vou fazer? Aquecer ela mais um pouco, elevar a temperatura dela. Se eu elevar a temperatura aqui, ela vai para o estado gasoso, certo? Então, as moléculas que já estavam um pouco separadas, se eu aumentar mais a temperatura ali, elas vão ficar totalmente dispersas. Então, ela vai para o estado gasoso. Essa passagem do estado líquido para o gasoso leva o nome de vaporização. Um exemplo de vaporização é quando eu coloco a roupa para secar. A água que estava na roupa estava no estado líquido. Eu coloquei para secar, o que vai acontecer com a água? Vai evaporar. Então, ela vai para o estado gasoso. Esse processo de líquido para o gasoso chama-se vaporização. Nesses dois processos, fusão e vaporização, eu aumentei a temperatura, eu aqueci essa matéria, certo? Aí, meninos, o que vai acontecer? Se eu pegar aqui, olha só, a matéria ela está no estado gasoso. As partículas, as moléculas estão bem dispersas uma da outra. Se eu resfriar, se eu abaixar a temperatura, o que vai acontecer? Essas moléculas, elas vão ficar mais em repouso, certo? Elas vão se aproximando. Então, do estado gasoso, ela vai passar para o estado líquido. Esse processo de passar do gasoso para o líquido leva o nome de liquefação ou condensação. Por exemplo, vamos supor, eu coloco dentro da minha garrafinha de água uma água bem gelada e deixo ali em cima da minha carteira. Na hora que eu olho, fora da garrafa tá o quê? Tá cheia de gotículas de água. Mas o que aconteceu?
Será que a água saiu lá de dentro? Não, né? No nosso ar aqui, ó, no ambiente, eu tenho vapor de água, né? Tem água no estado gasoso. Na hora que esse vapor de água entra em contato com a garrafinha, com a camada aqui da garrafinha que está fria, bem fria, o que acontece? O processo de condensação. O vapor de água vai voltar para o estado líquido. Então, a água que estava no estado gasoso vai passar para o estado líquido, certo? E o que pode acontecer também aqui? Outro processo. Do líquido para o sólido, que eu dou o nome de solidificação. Se eu resfriar a água, o que acontece? A água, né, qualquer outra matéria, ela vai solidificar. Um exemplo simples, vamos usar de exemplo a água. Se eu colocar a água do estado líquido no refrigerador, na geladeira, o que vai acontecer? Vai solidificar, vai virar gelo. Então, essa passagem do líquido para o sólido vai receber o nome de solidificação. Pode acontecer também, ó, a passagem direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Esse processo, tanto de sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, leva o nome de sublimação. Um exemplo disso é a naftalina. A naftalina, ela está no estado sólido, certo? Aí vamos supor que eu coloquei lá no guarda-roupa, no meio das roupas. Passa um tempo, a naftalina some. Não, mas não é que ela sumiu. O que aconteceu? Ela estava no estado sólido, ela vai passar direto para o estado gasoso. Vai acontecer esse processo de sublimação. Tá certo? É isso então. Eu tentei explicar de uma forma rápida, mais uma revisão, né? Porque vocês já assistiram a aula sobre isso hoje. Só para fazer uma revisão mesmo. Então, vamos lá agora para as atividades. Olha só, as atividades do PET. Essas atividades, vocês vão responder no caderno, copiar e responder. Agora, quem tiver a apostila impressa, pode fazer direto na apostila, tá certo? E depois vocês vão me enviar a foto no formulário. Eu mandei o link. Desta vez, eu vou tentar que vocês me enviem a foto do caderno da apostila. Se der certo, na próxima semana nós continuamos fazendo assim, para não ser preciso vocês copiarem tudo de novo, digitar para mim de novo, tá certo? Aqui na questão 1, qual estado físico que se encontra as bolinhas de naftalina antes de sumirem, né? E depois de sumirem, o que será que aconteceu com elas? Eu expliquei isso no vídeo para vocês. Qualquer coisa, volta lá atrás para vocês conseguirem responder. Na questão 2, tá perguntando qual estado físico que o ouro se encontra. Na questão 3, quando colocamos roupas molhadas no varal em dias quentes, percebemos que as roupas depois de um tempo ficam secas. Qual estado físico que se encontra água nas roupas molhadas e nas roupas secas? Aí vocês colocam roupas molhadas, a água está no estado, coloca que estado. E nas roupas secas, que estado que a água está. Na questão 4, ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro para conservar a água a uma temperatura menor do que a ambiente. Por que isso acontece? Esta questão, eu deixei um material em PDF disponível para vocês. Lá vai estar falando sobre isso, tá certo? Vocês procurem nesse material em PDF para responder a questão 4. Na questão 5, tem 3 perguntinhas, né? Que, ó, ao colocar a água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo, este fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar esse fato, propuseram-se as 2 hipóteses seguintes. Vocês vão ler as 2 hipóteses, por exemplo, se vocês acharem que tá certo, vocês colocam verdadeiro, correto. Se vocês acharem que está errado, coloca falso, incorreto, tá certo? Então, lê as 2, coloca se é falso ou se é verdadeiro.
Aí na C pergunta, qual hipótese interpreta melhor os fatos? Como você justifica a escolha? Então, vocês vão escolher uma dessa, qual que vocês acham que está correta e por que você justifica, como que você justifica, por que você acha que ela está correta, certo? E a 6, durante a noite, principalmente em noites frias, o vapor de água do ar entra em contato com superfícies frias, como as folhas das árvores, as pétalas de flores, a lataria e os vidros dos automóveis e outros. Então, ali o vapor de água passa por uma mudança de estado físico, formando gotículas de água líquida, chamada de orvalho. Qual o nome dado a essa mudança de estado físico? Então, como que chama a mudança do gasoso para o líquido? Aí vocês vão escrever aqui, certo? Então, para essa semana são essas questões. Qualquer dúvida, só me mandar no particular, tá? Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades dessa semana, que eu tenho ajudado. Qualquer coisa, tem o material disponível na apostila, tem a videoaula, né, que está disponível no aplicativo, e também tem um material em PDF que eu disponibilizei lá no grupo, tá certo? Boa tarde e bons estudos a todos!